Oi, Ju. Boa noite. Tudo bem, Ju? Não tô te ouvindo, não. Oi, professor. Ah, agora chegou. Agora eu tô ouvindo. Peraí. Agora eu tô. Tá tudo bem? Tudo jóia, professor? Olha só. Eu vou esperar só mais 2 minutinhos para o pessoal entrar e aproveitar a aula Beleza. para a gente poder tirar mais dúvidas. Deixa eu falar uma coisinha com você enquanto a gente está começando a sinalização, antes da aula. Eu já fechei a parte daquele material do projeto, da seleção, e eu vou montar depois as declarações para você, porque eu estava esperando o pessoal da psicologia terminar para eu poder fazer as declarações todas numa paulada só, que eu tenho que fechar relatório, gerar as coisas para poder entregar para a coordenação e vou liberar essas declarações para vocês aí, tá? Para poder pedir, até para poder também pedir para o professor Rogério assinar essas coisas todas, porque eu vou pedir para ele, se bem que eu posso assinar e ele valida, né? Depois com uma carga horária. Já tinha alinhado isso e a Edna também já tinha dado ok, então só estava esperando eles fecharem. Eles me entregaram o material essa semana do psicotécnico. Coitado, a gente acha que a gente teve trabalho, você tem que ver a trabalheira que eles tiveram. Foi enorme. Eles fizeram relatório de cada um dos candidatos que responderam o questionário. Cada um. Nossa. Enorme o relatório. Acho que deu umas 100 e tantas páginas do pessoal que eles selecionaram, né? Porque, na verdade, eu fiz um filtro, né? Depois que a gente cadastrou para experiência, as coisas todas, a gente tirou eu tirei uma parte e mandei essa parte fazer a seleção. E aí depois eles fizeram os testes. Desses que fizeram os testes, eles estão avaliando para contratar. Porque, pô, minimamente que a pessoa tem interesse, a pessoa quer ser contratada, o mínimo que ela tem que fazer é responder aquilo que está lá, né? Então, acho que foi legal. Mas foi bacana. Foi bacana. Foi bem bacana. Que bom. Foi legal. Eu também achei legal. E, lógico, a gente abriu o campo ali para a gente poder estar fazendo uma coisa que eu não tinha conversado ainda, mas para a galera que tem interesse, de repente, entrar nesse segmento, a gente fazer, de repente, uma formaçãozinha. Até estou vendo uma extensão aí para o pessoal, cursinho de extensão para falar sobre faturamento hospitalar, essa parte de atendimento de... Boa, professor. Todas, para a gente poder estar explicando como é que é a rotina para poder estar fazendo, até porque realmente tem gente que tem interesse, quer sair do que está fazendo, pegar um sistema de plantão, alguma coisa assim, que tem mais flexibilidade, e aí a gente tentar montar isso aí, vou organizar isso aí. Eu não sei como é que está essa questão da extensão na faculdade, porque agora eu tenho que me inteirar um pouquinho melhor disso, mas depois eu vou ver depois com o pessoal lá para poder estar vendo isso aí. Ô, Ju, aproveitando já que enquanto ainda não tem ninguém, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar uma tela aqui do material que eu fiz para a gente, porque eu queria tirar mais dúvidas. Como ficou muita dúvida na semana passada com relação ao negócio de aula, do conteúdo, eu pensei em fazer o seguinte, montei uma aula de revisão da aula passada, eu ia dar um conteúdo, pulei o conteúdo para outra semana e deixei para essa semana a gente repassar com relação ao projeto. Aí o que eu fiz? Como a gente tem a figura do projeto, plano de gerenciamento do projeto que a gente tem que entregar, eu tentei montar umas etapas aqui, onde fiz uns desenhos, fiz uns recortes aí de uns negócios na internet que eu achei legal. Ah, beleza. E aí eu montei uma diretriz para todo mundo estar seguindo. Por isso que eu queria que hoje o pessoal até estivesse participando, para poder a galera tá fazendo. Espera só um pouquinho que eu já ouço. Deixa eu responder aqui a aluna. Aí o que eu fiz aqui, na verdade, só para poder dar uma diretriz com relação a isso? Eu montei a ideia do plano de gerenciamento de projeto direto, tá? Coloquei as ideias que são as entradas, as ferramentas, as técnicas e as saídas para a gente poder estar montando. Então, assim, cada um desses tópicos eu descrevi abaixo o que eles significariam, tá? Só para poder entender as atividades que a gente poderia construir. Por exemplo, a partir das entradas, a gente consegue fazer, a gente já tem um termo de abertura do projeto que a gente montou, né? A saída de outros processos... É aquele da P1, né? Isso, exatamente, o da P1 que a gente montou. As saídas de outros processos, eu coloquei um elemento aqui para a gente poder estar especificando, só para vocês poderem estar ligando, até escrever mais aqui embaixo, que seriam a parte de elementos de outros, alguns exemplos que, assim,
situações que vêm de outros planos de negócios, por exemplo, ou de outros projetos. Então, que a gente pode estar vendo... Professor, só uma dúvida. Seria tipo assim, como se fosse um template que a gente está fazendo, que a gente tem que... você vai ver ali Como é que eu vou te embaixo. falar? Que a gente tem que ir completando. Isso. Na verdade, a ideia é A gente vai completar aquele trabalho que a gente fez. Exato. Vai ampliar ele, na verdade, tá? Vai ampliar ele. Ah, tá. Entendi. A ideia é pegar a informação que está lá e ampliar. Só que, assim, por exemplo, esses elementos aqui servem para você compor a base do que você está lá. Então, por exemplo, logicamente que ele tem... Eu até expliquei que todo processo de projeto de plano, ele tem uma entrada, boa noite, Damião. Ele tem uma entrada, ferramentas e técnicas que a gente adota e as saídas. Então, automaticamente, o que a gente quer fazer? É mostrar o que vai fazer num passo a passo. Por exemplo, as situações que as pessoas podem adotar para poder estar fazendo esse trabalho. Então, por exemplo, sei lá, as saídas de outros processos seriam, por exemplo, um plano de repente que você tem auxiliar, uma ferramenta que você usou para você colocar, alimentar dentro do projeto, uma planilha, algum dado qualquer que você tenha utilizado. Os fatores ambientais são as questões que têm diretamente relacionado com relação a questões legais, riscos que têm envolvidos, parte sanitária, segurança ali no caso do ambiente, essas questões todas que impactam dentro do próprio negócio. Então, eu fiz um desenhozinho ali em paralelo ali para todo mundo, para vocês poderem estar dando uma olhadinha. Lá embaixo a gente vai ver isso, mas eu vou falar de cada um desses itens. Tá? E ativos de processo organizacional, em termos de entrada, são informações que vocês podem ter, por exemplo, de outros projetos. Sei lá, de repente, você dentro do seu negócio, você pensou numa ferramenta, viu um outro projeto parecido, traz essa ideia para você poder, de repente, aproveitar dentro do seu projeto. Então, assim, é como se fosse na verdade, um benchmarking, tá? Para poder pegar a ideia, para poder estar aproveitando nisso. Lógico que aí essa ideia entre a entrada e a saída é você ter como é que vocês vão se organizar. Como o trabalho, todo mundo está fazendo trabalho em grupo, né, de uma forma geral, a ideia é tentar montar, coletar os dados que vocês têm, que vocês já começaram a fazer isso, quando vocês fizeram lá atrás, que eu falei para vocês criarem as ideias das justificativas, por exemplo, né? A parte das habilidades que vocês têm, aí a galera, como é que eles vão se envolver, cada um faz um negócio para poder montar, porque essas questões todas vocês têm que se reunir para poder se organizar e estabelecer, olha, eu entendo, manjo mais disso, eu quero fazer essa parte. Eu manjo, quando manja mais disso, junta, discutem para poder juntar a ideia do projeto e montar a ferramenta. E, logicamente, vai montar um plano disso aí, tá? Então, isso vai sair um produto. Lá embaixo, nesse conteúdo, porque eu vi que ficou muita dúvida na semana passada, eu fiquei um pouquinho preocupado. Então, ficou, professor. Aí eu aproveitei essa ideia da aula de hoje para a gente poder, de repente, regravar, trazer uma ideia mais estruturada para poder sacar o que a gente pode efetivamente fazer para poder, de repente, pôr aquela ideia que eu discuti em prática mesmo, tá? Já aproveitando as ferramentas que vocês já trabalharam, porque aí a gente vai ter que melhorar isso tecnicamente. Aí a ideia é justamente pensar nisso. Eu trouxe aqui uma teoria do que a gente vai falando sobre isso, mas só para vocês entenderem, tá? Quando a gente fala na figura de gerenciamento de projeto, a gente divide essas áreas, são 10 áreas de conhecimento, que começam na integração e chegam até as partes interessadas. Vocês vão ver cada um deles dentro da estrutura que eu montei ali embaixo, tá? Só para poder explicar. Então, a gente vai falar da integração do projeto, que é a junção de todas as partes das atividades, ou seja, o bloco que cada um se responsabiliza, juntar dentro de um material, focar a questão do escopo do projeto, que é uma ferramenta, que é o âmbito, o que vocês vão estar trabalhando, oferecendo especificamente, ficar mais claro isso para todo mundo, tá? Cronograma do projeto, que é o tempo de execução das atividades, aí eu vou falar um pouquinho disso lá embaixo também, ampliar um pouquinho essa ideia. A parte de custos, que é o que vocês vão ter para poder fazer os investimentos, e aí, logicamente, isso vem muito da ideia do plano de negócio. Eu não sei, eu confesso que, como a Natália está dando plano de negócio, eu não vou interferir na condução da estrutura que ela está propondo em termos de investimentos, mas de proposição. Mas, em tese, o que a gente quer trazer é pegar as informações que vocês coletaram lá do projeto, por exemplo, do valor do tipo de investimento que vocês fizeram lá, esses custos serem trazidos para cá, para dentro desse projeto, com essas informações que vocês já coletaram. Eu acredito que ela esteja até aproveitando um pouco essa ideia que a gente já começou para poder estar fazendo esse trabalho. Então, só para poder a gente amarrar. A questão de qualidade,
tá? Do produto, ou do serviço, ou do que vai comercializar, ou do que vai prestar de serviço, ou do que vai produzir. Tá? Eu acho que é legal. E aí eu vou entrar na figura um pouquinho da qualidade, não só da figura do preço, como um diferencial. Tá? Recursos do projeto que a gente tem aí seriam as pessoas, quem vai trabalhar, o que vai fazer, de que forma. As comunicações que acontecem interna e externamente, acho que são dois elementos importantes, e que vocês trazem isso dentro do modelo do plano de negócio, do modelo do business do Canvas. Quando a gente falou lá naquela primeira aula, quando teve nossa primeira aula lá, eu falei sobre esse modelo do Canvas. Lembra que a gente trouxe essa ideia na sala e que aí vocês juntaram, vocês falaram sobre essa questão da comunicação de vocês, mas vocês basicamente se pautaram na comunicação externa. E aí também falar um pouquinho da comunicação interna. O que vai ser adquirido no projeto é uma parte, e as pessoas interessadas ou as partes interessadas no projeto seriam outras pessoas nesses aspectos. Tá? Então, isso aqui são as 10 áreas de conhecimento do projeto, tá? Que a gente fala, né, que o guia do PMBOK ele traz para a gente poder estar falando sobre isso. Tá? E aí, logicamente, eu trouxe aqui alguns exemplos bobos, mas só para vocês poderem entender, né? Os fatores ambientais da empresa são o que realmente pode influenciar o desenvolvimento do plano do projeto. E aí eu falei sobre as restrições legais, algumas questões de infraestrutura, cultura e por aí vai. No caso, as ferramentas de técnicas que vocês podem adotar também são coleta de dados, como informações do mercado, dados do Sebrae, entre outras coisas, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, alguns dados que podem enriquecer o seu material, e as reuniões propriamente dita que vocês têm que ter para poder organizar a ideia do projeto. E aí, o que eu fiz dentro disso? Né? Eu desenhei aqui, olha, para ficar até legal, eu vou aproveitar, já que agora tem mais gente, tá? A Débora está aí, Lucas está aí, ele está aí. Bom, gostaria que tivesse mais gente, porque seria bom para todo mundo ouvir, né? Mas só para a gente, de repente pode surgir dúvidas. Mas vamos lá. De qualquer forma, eu vou deixar o material gravado, então quem quiser depois, da mesma forma que eu postei a outra, eu vou postar essa outra aula também no link lá no YouTube, na bio lá, para a galera poder estar vendo, tá? Bom, aí o que acontece? A introdução do projeto que eu trouxe para vocês aqui, basicamente é a ideia da que vocês já falaram antes, né? Então, se vocês virem ali, eu trouxe ali, até deixei o tópico 2 ali, reforcei como justificativa, além do item 1.2 que está ali como opcional no recorte que eu fiz. Isso aí eu peguei uma ideiazinha de um projeto básico na internet que eu achei bem legal. E aí, assim, ele só traz os descritivos, tá? Mas, assim, como eu achei legal fazer isso, eu fiz um recorte para vocês poderem estar colocando essa pauta e, de repente, vocês ampliarem dentro do que vocês já fizeram. Então, logicamente, trazer a introdução. A gente vai jogar... Oi? Isso aí a gente vai jogar tipo aquele da cesta básica em cima disso daí? Tipo Não, assim? Na verdade, vocês vão usar o projeto de vocês no termo de abertura para poder ampliar ele aqui. Aqui é a melhora da sua ideia. Tá? Aqui é justamente a melhora da sua ideia. Porque quando eu falei semana passada sobre o plano de gerenciamento, ficou muita dúvida com relação à estrutura. Então, eu trouxe uma estrutura para ficar mais fácil para vocês poderem visualizar. Eu acho que vai ficar mais claro. Né? Aí eu acredito que nesse ponto aqui vocês vão conseguir desenvolver melhor isso sem grandes dificuldades nesse aspecto, tá? Então, a gente poder evoluir aí nessa questão. Até aqui, gente, só para a gente poder, de repente, amarrar uma linha geral, tá claro para quem tá ouvindo aí? Tá tranquilo? Tá claro, professor, tá tranquilo. Melhorou? Beleza, a gente fez até aí objetivos, né? E justificativo, né, professor? Na verdade... Aí agora a gente vai fazer a outra parte. Exatamente. Então, vocês já têm uma ideia inicial do que vocês estão fazendo. Agora, vamos para a parte do projeto, do escopo mesmo. Tá? E aí, eu trouxe uma ideiazinha aqui... É a parte do escopo, é a partir do escopo, né? É a partir do escopo. Aqui, a gente começa a ampliar essa ideia. Tá? Aquilo que vocês fizeram lá em cima, vocês podem até revisar, porque tem coisa que, com certeza, algum textinho, algumas coisas, até falei para vocês na aula passada, quando a gente gravou, que tinha alguns projetos que tinham coisas para fazer. Por exemplo,
faltou elementos dentro do projeto. E, logicamente, quando você lê o projeto, você sabe o que está faltando. Dados estatísticos, informações do mercado, questão do comportamento do consumidor, de repente, para aquele tipo de produto, interesse, a penetração, enfim. Tem algumas coisas dentro do projeto, do termo inicial, que a gente tem que fazer umas correções mesmo. Mas isso agora é o grupo que tem que pegar e fazer. Como é uma coisa maior agora, nós vamos dividir. O ideal é que vocês se dividam, se entendam e façam. Né? Aí se organizem para poder fazer, que eu acho que vai ficar mais fácil. Bom, aqui no gerenciamento do escopo mesmo, falando propriamente dito, eu trouxe uma ideia que é da estrutura analítica de projeto, tá? Ou WBS, que é aquilo que eu já tinha falado antes. E aí eu dividi aqui, na verdade, todo projeto, ele se divide em fases, em projeto propriamente dito, nas fases envolvidas no projeto e as entregas envolvidas. E tem uma subetapa aí, que seriam as atividades envolvidas em cada uma das entregas. O que você faz em cada uma delas. Então, vocês estão vendo aqui no desenho, até para poder, vou fazer um desenhozinho aqui, para poder, de repente, recortar para ficar mais fácil. Vou anotar aqui. Tem como dar um zoom, professor? Tem sim, eu vou ampliar aqui. Só vou, deixa eu pegar, então deixa eu parar aqui e voltar para o mouse, para poder ampliar. Vou minimizar aqui, dar um zoom aqui na tela. Aqui. Peraí, deixa eu limpar aqui. Deixa eu jogar aqui, só para diminuir um pouquinho, para ampliar ele aqui. Vamos lá. Ficou melhor? Ficou. Melhorou? Melhorou, né? Bom, aí o que acontece? Deixa eu só jogar a tela agora para o lado aqui, que eu acho que não vai ficar legal. Ah, não, vai ficar legal sim. Olha aqui. Se vocês estão... Então, como eu estava falando, aqui vocês estão vendo a figura do projeto, que é o projeto mesmo, o contexto do negócio de vocês. As fases que envolvem o projeto e os itens de entrega que vocês têm que fazer para que cada uma dessas fases sejam concluídas. O que acontece? Cada uma dessas entregas, que seriam entregável 1, entregável 2, vocês podem ter várias entregas dentro de uma fase, tá? Mas elas têm atividades menores que vão se sumir. O que você vai fazer, por exemplo, para você poder executar, tá? Então, o que eu fiz aqui para a gente poder estar fazendo para ficar mais fácil para vocês, tá? Aqui é o dicionário DAP, que eles falam, seriam os significados de cada um dos elementos. É como se fosse um glossário. Tá? Você pega aquele termo ali e identifica ele. Eu não vejo necessidade de fazer esse projeto de vocês, porque a estrutura do projeto de vocês não é grande. Tá? Se fosse um mega, ultra grande power projeto, existe a necessidade disso, porque muita gente vai manusear o projeto e aí teria uma grande necessidade de ter um dicionário desenhando o que significaria cada uma dessas entregas, dessas fases, né? Esses desenhos desses quadradinhos. Mas no caso de vocês, eu acho que fica muito mais fácil fazer uma estrutura analítica mostrando o que responde a cada uma das fases. Aí eu até coloquei aqui embaixo para ficar mais claro para vocês aqui, tá? A gente poder entender isso. Entrou um iPhone aí também, que agora entrou mais alguém. Que a galera está entrando aí, então boa noite para quem está entrando aí, está participando. Bom, gente, eu vou lembrar vocês que se por um acaso nós acabarmos nossos 40 minutos, eu vou pedir para vocês retornarem para a gente entrar na gravação novamente, tá bom? Só para a gente poder não perder. Okay. O que eu estava falando aqui antes? Só retomando. O projeto, na verdade, ele é dividido em pequenas atividades. A atividade é a menor etapa do projeto. Logicamente, existe uma sequência lógica para isso. Tá? Eu deixei ali embaixo isso, mas só para vocês poderem entender. Algumas atividades, elas são necessárias que ocorram antes de que outras atividades aconteçam. Vou dar um exemplo para vocês. Como é que vocês pensam num raciocínio simples? Se vocês vão abrir um negócio, o que a gente tem... Silencia aí, gente. Silencia o microfone aí, gente, por favor. Todo mundo. Eu dou um mute aí para todo mundo. Mutaram? Ok. Beleza. Quem tiver com o microfone que não estiver atrapalhando em nada, não tem nenhum problema manter. Mas se tiver algum som aí, é melhor, de repente, cortar. Porque senão atrapalha aqui a gente conduzir a atividade. Bom, aí o que acontece, gente? Se a gente pega aqui a figura, por exemplo... se vocês entenderem que existe uma dependência, vamos pensar, eu vou abrir a empresa. Ok. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? É ter
o processo de legalização. E para eu poder ter legalização, a legalização basicamente consiste em você ter um contrato social de uma empresa, você ter um CNPJ, você ter um alvará. E você ter uma licença sanitária, por exemplo. Porém, vale lembrar o seguinte, vocês precisam ter, para vocês poderem ter um alvará, por exemplo, vocês têm que construir ou têm que constituir primeiro a empresa. Ela tem que existir, ela tem que ter um registro CNPJ, tem que passar a ter uma personalidade jurídica para ela poder ter um alvará de licença de funcionamento e automaticamente também a sua autorização se for uma questão de licença sanitária. Como, por exemplo, locais onde manipula alimento, que se guarda mantimento. No caso aí, tem alguns projetos nesse contexto dentro da turma. Então, é importante que vocês lembrem disso. Tá? Então, logicamente, cada uma dessas fases, por exemplo, a fase da legalização, ela contempla o quê? Você fazer o registro da empresa na junta comercial, você obter o cartão de CNPJ, o alvará, a questão da licença sanitária, dando exemplo genérico, tá? Só para vocês entenderem. E aí, o que acontece? Cada uma dessas atividades é descrita. Então, por exemplo, a próxima etapa, eu vou verificar logística ou infraestrutura. O que eu preciso? Na infraestrutura, eu preciso ter armário, eu preciso ter estante, eu preciso ter espaço físico, eu preciso a loja, o espaço, o estante. Eu tenho que elencar o que eu preciso em cada uma delas. E, logicamente, a gente vai entender que uma coisa começa e vem outra depois, vem outra atividade, vem outra atividade. Então, estoque. O que você vai precisar de estoque? Verificar fornecedor. Aí você vai verificar fornecedor, vai cotar preço, vai comprar, vai adquirir. Você vai adquirir, você vai armazenar isso no estoque. E por aí vai. Então, todo mundo está entendendo, aí eu vou pedir para vocês darem um joinha depois aí, todo mundo está entendendo o que eu estou falando com relação a isso? A gente divide as atividades, essas fases, as entregas, em menores atividades que vão ficar mais claras para vocês poderem executar. Isso aí tá entendido aí para todo mundo até o momento? Ok. Eu acho que estava rolando umas dúvidas aí nesse aspecto, e aí eu acho que de repente a gente consegue esclarecer com isso. Fala, Ju. Uhum. Como é que é, professor? Desculpa, eu não entendi. Entendeu o que eu falei aqui? Vamos lá. Não, é porque cortou aqui o meu áudio. Não, beleza, não tem problema não. Vou voltar. Quando a gente fala na questão das atividades, especialmente, por exemplo, eu disse que você tem fases e cada uma fase tem uma atividade. Cada fase dessa, cada atividade corresponde a uma ação que você tem que executar, concorda? Então, essa ação é a menor atividade que você tem que cumprir. Eu dei um exemplo aqui da legalização da empresa. Você tem que ter um contrato social, você tem que ter o CNPJ, você tem que ter o alvará, você tem que ter a licença sanitária. Deu 4 documentos que seriam constitutivos de empresa. Tá? No outro lado, você vai pensar, por exemplo, na figura do estoque, da estrutura física. Qual é a minha estrutura física? O que eu tenho que ver? Verificar, sei lá, verificar o estabelecimento comercial, equipamento, estantes, enfim. Você vai desenhar as menores atividades que você tem que fazer para você ter estabelecimento propriamente. Gôndola, nananana. Quanto mais você destrinchar, mais claro vai ficar para saber o que você tem, por exemplo, que adquirir. Dá um exemplo, falando de plano de aquisição, por exemplo. Você vai ter que comprar equipamento, vai ter que comprar computador, vai ter que comprar estante, vai ter que comprar prateleira, vai ter que comprar gôndola, vai ter que comprar balcão, enfim. Um exemplo. Agora eu tenho que comprar insumos, estoque, né? Então, o que eu vou comprar? Eu tenho que verificar fornecedor, eu tenho que verificar, cotar fornecedor, eu tenho que negociar com fornecedor, eu tenho que pagar o fornecedor, eu tenho que receber a mercadoria e armazenar a mercadoria. Existe uma lógica dentro dessas atividades, dentro de uma fase, para vocês poderem estar organizando, entendeu? Eu acho que isso é a ideia básica que a gente começa. Então, cada uma das atividades do projeto de vocês tem uma ação, tem uma entrega que automaticamente corresponde a uma fase do projeto. Então, por exemplo, seja a fase inicial do investimento, seja a fase da estruturação e seja a fase da implantação, vamos pensar nesses termos, essas grandes fases se dividem em menores entregas e automaticamente também se dividem cada uma das entregas se dividem em menores atividades.
É a cadeia de suprimento. Sim, é a ideia da cadeia de suprimento. Só que o problema é o seguinte, por que aí você entra dentro dessa figura e é importante a gente falar sobre isso? Porque o que ocorre? Todo mundo está pensando no negócio, mas ninguém está desenhando a estrutura dele. E aí agora é hora de desenhar essa estrutura. A gente falou de maneira genérica no termo de abertura. Agora vocês vão destrinchar isso para mim. Isso é que eu queria trazer para vocês. Quando vocês montam uma estrutura analítica, como aqui, por exemplo, voltando aqui em cima nessa imagem aqui, quando a gente monta essa estrutura aqui, o que vai acontecer, na verdade? Vocês já destrincharam para vocês, cada uma das entregas correspondem, vocês têm prazos para vocês entregarem, concordam? Então, vamos entender que cada uma dessas fases, ou cada uma dessas entregas, vocês têm tempo para cumprir. Quando vocês fazem isso, o que vocês organizam? O cronograma de vocês. Então, por exemplo, tem atividades que podem acontecer paralelamente. Tem atividades que só podem acontecer se outras dependerem de outras acontecerem. Vou entrar no caso da legalização, que é até o exemplo que eu usei aqui para vocês. Tá? Aqui tem um exemplozinho que ele colocou de cronograma. Ele fala em marcos do projeto, gente, só para vocês entenderem. Marcos do projeto são atividades que são atividades chaves. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho nessa fase aqui, o meu marco dessa atividade. O que muda a chave dessa atividade, por exemplo, uma outra etapa, é esse elemento aqui. Tá? É um marco. É aquilo que referencia um elemento, uma parte do projeto, que de repente poderia ser um diferencial. Como a gente tem uma estrutura, a gente não tem grandes projetos aí dentro dessa figura dos macros, desses marcos, eles são muito vinculados a entregas grandes, né? Então, por exemplo, vamos pensar numa coisa simples. Você constrói um navio. Você tem várias etapas de construção dessa atividade, desde o casco até a cabine de comando. Então, logicamente, cada uma dessas atividades grandes contempla entre o casco e até a cabine de comando pronta, você tem grandes marcos que vão sendo as entregas grandes do projeto. Isso seria a caracterização desses marcos do projeto. As atividades de vocês são menores. Elas não precisam desses marcos do projeto. Elas precisam ter uma organização cronológica. Tá certo? Tá entendido aí? Uhum. Tá. Então, vamos lá. E aí, o que acontece? Quando eu falo, eu trouxe esse exemplo para vocês ali em cima do CNPJ, trouxe aqui em cima, aqui embaixo. Quando a gente monta um cronograma, a gente tem que entender, primeiro, que as atividades podem ocorrer. Eu vou pedir o microfone da galera aí. Espera só um minutinho. Deixa eu mutar aqui a galera. Que aí não vai ter problema. Mutei todo mundo. Aí, alguém ainda está falando aí. Não. Agora eu mutei. Agora está todo mundo mudo. Beleza. E aí, o que acontece? O que ocorre, gente? Vou dar um exemplo. Dei um exemplo bobo para vocês. O alvará de funcionamento ele é uma atividade dependente da legalização da empresa. Ela tem que existir juridicamente enquanto CNPJ, ela tem que ter um CNPJ. CNPJ é documento base de qualquer constituição de empresa. Então, ele não pode existir um alvará de funcionamento se você não tiver CNPJ. Acho que todo mundo já tem essa ideia, né? Você não pode dar licença sanitária, por exemplo, se você não tiver um alvará que funcione. Ou então, a liberação. A licença sanitária, a avaliação sanitária, ela libera no alvará também. Agora, nesse cadastro unificado do alvará, até tem essa observação da vigilância sanitária. Só que a licença sanitária é outra coisa diferente do cadastro que tem no alvará, tá? O alvará sai, aí você tem que dar entrada na licença sanitária. Então, entenda o seguinte. Primeiro, contrato social, CNPJ. Gerei isso, vou para o alvará. Gerei o alvará, vou para a licença sanitária. Entende que, por exemplo, eu não tenho como colocar essas 3 atividades num cronograma correndo ao mesmo tempo. Ela tem que ocorrer em fases diferentes. Então, gerei o CNPJ, eu posso para o alvará. Gerei o alvará, eu posso para a licença sanitária. Mesma coisa, porém, existem outras atividades dentro. E aí elas podem correr em paralelo. Tá? Ela pode correr em paralelo. Vamos pensar o seguinte. No caso de uma estruturação da empresa,
e, logicamente, a parte de aquisições, né, e estoques, dando um exemplo bem genérico. Eu não posso estar avaliando, por exemplo, a questão da infraestrutura física e também não posso estar avaliando a questão das compras que eu tenho que fazer, das aquisições de equipamentos que eu tenho que fazer. Há alguma restrição ou alguma dependência de um e do outro? Sim e não. Mas, basicamente, sim, basicamente não. Eu não tenho dependência de uma da outra. Eu posso ir cotando, por exemplo, vendo a infraestrutura e verificando todo o recurso necessário que eu preciso para o meu negócio acontecer. Então, no meu cronograma, quando eu faço uma cronologia, uma ordem de desenho lógica, eu posso seguir aquilo ali em paralelo. Eles podem estar correndo ao mesmo tempo. Acabei essa parte, eu posso pensar na figura do estoque em separado. E aí o meu estoque é uma atividade. O meu estoque pode acontecer, a organização do meu estoque pode acontecer enquanto eu já mexo na infraestrutura, na organização do meu espaço, o arranjo físico propriamente dito? Pode acontecer. Ou então eu opto por fazer o estoque e depois montar ao arranjo físico. Aí é uma questão de análise de cada grupo. Tem gente que acha que vai poder fazer isso tudo junto no cronograma, tem gente que acha que vai poder fazer isso tudo separado. Então, assim, vai de análise de cada grupo. Só que é importante vocês entenderem que cada uma das atividades que vocês desenham como entregas, no caso, as atividades, as entregas e as fases, elas podem ter dependência. Só que o que vocês escreverem lá em cima, enquanto elemento, seja da atividade, seja da entrega, seja da fase, ela tem que vir descrita no seu cronograma, pelo menos as atividades. Na verdade, o que interessa para mim, para efeito de montagem do cronograma, são as atividades. E aí eu vou colocar o tempo que eu tenho que executar cada uma daquelas atividades. Quanto tempo eu demoro, gasto para fazer cada uma daquelas coisas? Vamos pensar o seguinte, quanto tempo demora para registrar uma empresa? Sei lá, pode demorar uma semana, como pode demorar um mês. E aí vocês têm que entender os prazos que vocês têm. Por exemplo, para vocês negociarem com o fornecedor, quanto tempo vocês demoram para selecionar um fornecedor? Quanto tempo esse fornecedor entrega? Aí vamos pensar, fiz a compra, negociei, comprei, ok, beleza, recebi. Agora, quanto tempo eu demoro para receber essa mercadoria para poder estruturar o meu espaço físico? E aí, quanto tempo eu demoro para organizar o meu espaço físico? Então, o cronograma vai dando uma medida de tempo para vocês compreenderem e organizar o desenho do projeto de vocês. E por que a importância do cronograma? Porque se vocês atrasarem o próprio cronograma de vocês, vocês perdem dinheiro daquilo que vocês estão investindo. Até aqui, gente, está tudo claro? Ou tem alguma dúvida? Sim. Pode interromper. Tá certo? Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, dá um joinha aí, tá? Eu vou pedir para a galera ir ficando na sala. Lembrando, se nós cairmos em função da figura do tempo, eu vou pedir para vocês reconectarem na mesma sessão que nós estamos, porque eu estou mantendo, estou fazendo a antena gravação. Ok? Então, estou gravando. Depois eu vou postar também isso aí para vocês poderem estar vendo. Custos. E aí, no momento que você fala de gerenciamento de custos, né? O que a gente tem aí dentro da figura de custo, gente? Orçamento de projeto. Basicamente, vocês não desenharam um cronograma, vocês não viram as aquisições, o que vocês têm que comprar para fazer a infraestrutura, para você poder fazer estoque, para vocês poderem montar. Então, vocês têm elementos para vocês poderem fazer orçamento do projeto de vocês. Quanto vai custar o projeto de vocês? O que vocês precisam montar para poder fazer isso? Então, dentro da estrutura da própria atividade que vocês montaram aqui em cima, ó, vocês já têm informações suficientes para montar o cronograma e para montar a ideia do que vocês vão estar montando em termos de orçamento do projeto. Tá? Aí vocês podem montar o fluxo de caixa, tá? Que vocês podem montar a ideia do faturamento de vocês e desenhar o fluxo de caixa que vocês vão ter. Lembrando que fluxo de caixa é o que você recebe em termos de receita operacional bruta, deduzir impostos e pagamentos que vocês têm que fazer. Então, vocês podem desenhar isso para ficar mais claro. O que eu sugiro, que logicamente está até aqui, né? Vocês fazerem isso no Excel, que aí vai ficar mais fácil vocês montarem. Vocês podem montar um fluxo de caixa aí ao longo do tempo para vocês entenderem, tá?
Logicamente que o orçamento do projeto é o que vocês estimam gastar com ele. Tá? O orçamento engloba a aquisição dos equipamentos, no caso, vamos pensar, aquisição de equipamentos, aquisição de insumos, tudo isso. Tá? E aí vocês estabelecerem o que, de repente, seria cada um deles ali, descrever cada categoria dele. Ah, isso aqui é investimento fixo, isso aqui é estoque, isso aqui sei lá, é material de consumo, de expediente. Vocês classificarem. Isso aí é uma classificação que vocês dão da despesa que vocês estão tendo, tá? Isso aí é a ideia que vocês poderem estar montando. E o fluxo de caixa, logicamente, no momento que vocês têm o orçamento e a despesa que vocês estão tendo, especialmente não na ideia do investimento fixo, mas na fase de estrutura, na parte de estoque e material, de expediente, consumo e por aí vai, vocês podem montar depois as suas receitas também. Quanto vocês estimam ganhar com isso? Né? Então, montar uma projeção nesse sentido. Se vocês quiserem, até para ficar mais fácil, eu tenho uma planilhazinha do Excel, que é um material do Sebrae, que eu posso postar para vocês usarem, olharem, mando um tutorialzinho para vocês. Aí isso não é uma aula minha, é de plano de negócios, tá, gente? Tem nada a ver. Eu dou aula de plano de negócios na outra universidade. Mas aqui eu não dou essa aula. Mas ele dá uma ideia para vocês organizarem o fluxo de caixa. Se vocês quiserem... Professor, Oi, fala. é para fazer esse orçamento do projeto e tal, vai ter que ter tipo os custos já na prática, né? Sim, mas a ideia é essa. A ideia é que vocês levantem essas informações dentro do plano do projeto de vocês para vocês colocarem isso na realidade, no papel. Essa é a ideia mesmo. A gente vai ter que fazer números de fantasia mesmo. Mas vocês não conseguem cotar os preços do que tem no mercado com relação ao fornecedor, por exemplo? Verificar a informação de mercado, entender o que acontece. Fantasia não precisa, tem coisa que você já tem número na mão, você pode buscar informação. Tipo assim, igual o dinheiro que a gente vai entrar, o montante, a gente vai botar um valor e depois vai deduzindo ali de equipamento, essas coisas, né? Investimento inicial é uma coisa e fluxo de caixa é outro. É isso que eu estou dizendo. Você pode colocar ali o seu orçamento de coisas, de compra, para isso você vai separar. Para isso eu falei para você classificar o que ele é. Investimento fixo, estoque, material de expediente, por aí vai. Porque, na verdade, o seu fluxo de caixa ele tem relação direta não com o seu investimento inicial, não com o seu investimento fixo. O seu investimento fixo que você fez lá atrás para comprar a sua estrutura, nada tem a ver com o seu projeto, com o seu fluxo de caixa. O seu fluxo de caixa tem relação das suas receitas e suas despesas. Isso aí é investimento. Investimento é uma conta que vocês, no plano de negócio, quando vocês montam lá, é uma coisa que entra, vamos dizer assim, como um patrimônio da empresa, vamos pensar assim, tá? Então, assim, qual é a ideia sua, por exemplo? Você vai falar assim, eu vou vender tantas cestas básicas a R$100. Isso teoricamente, seria a relação de suas receitas, concorda? Uhum. Então, assim, não é uma coisa tão difícil de se projetar. Quando você faz um produto, você sabe o preço dele, que você vai estar comercializando, e você vende X unidades daquele produto, você tem ideia de quanto você gera de receita e, consequentemente, o que você tem de despesa sobre isso. Então, assim, tem produtos aí que são fáceis de fazer essa mensuração, porque é comprar e incluir o preço e colocar um preço de venda. Esse preço de venda, com a estimativa que se espera vender, é o valor que você vai encontrar de receita. Não precisa fantasiar. É até relativamente simples. Basta você entender o que você quer, quanto você pode oferecer serviço, qual é a sua capacidade que você pode vender, né? O máximo que você pode vender. Então, assim, é uma análise que a gente às vezes tem que fazer para poder fazer um desenho nesse sentido, tá? Então, eu acho que é legal vocês começarem a entender. Ah, mas eu não sei fazer. Então, gente, organização de fluxo financeiro de empresa, ele funciona assim. A gente monta informações financeiras buscando coleta de dados, estimativas do que a gente vai fazer, porque tudo é uma estimativa. Mas eu não posso simplesmente sair chutando um valor aleatório e jogar ele no número. É bom a gente entender a lógica que a gente está construindo. É muito difícil fazer. Não é impossível. Não é impossível, mas aí você precisa Mas aí, Lucas, conhecimento para fazer isso daí. Mas aí, se não der trabalho, meu filho, como é que eu faço? Eu não tenho outro critério para poder trabalhar. De qualquer forma, quando nós conversamos lá atrás, eu falei exatamente sobre essa questão de a gente trabalhar com a figura do trabalho. Então, trabalho dá trabalho.
Então, assim, eu não estou deixando... E outra coisa, eu não me opus a deixar de dar orientação para vocês em momento algum. Agora, a gente também tem que quebrar a cabeça, né? Tem que ter um pouco... Eu sempre tô falando como que a gente vai fazer o fluxo de caixa tudo, balanço, Não, fazer tudo balanço isso daqui. não, fluxo de caixa eu não pedi para você fazer balanço. Não, tipo, eu tô dando um exemplo, entendeu? Do que a gente vai ter que fazer tudo. Não. Mas... Professor... Não, você tem que estimar informações. Fala, Eline. No caso do fluxo de caixa, no caso meu é o aplicativo. Sim. Eu conto como contrato fechado à parte, porque, por exemplo, o meu cliente vai fazer um fechamento de contrato comigo para uma empresa terceira. Eu coloco, no caso, o valor final do contrato, ou eu tenho que colocar cada item que ele fechou? Não, no seu caso é um aplicativo. Você tem receita que você pode ter duas fontes de receita. A gente já falou sobre isso. Atividades patrocinadas, né? A própria atividade patrocinada, que você pode colocar por avisos, fugiu, Jesus. Propaganda, né? De algum produto, né? Vinculado ao seu tipo de negócio, ou variado, independente. Se tiver grande penetração no seu aplicativo, colocar a aplicação. E, logicamente, o contrato propriamente dito com o seu cliente direto que você vai intermediar, vamos pensar assim. No seu caso, é uma ação intermediária, concorda? E sobre essa intermediação, você vai ter um percentual das vendas, vamos pensar assim. Porque a ideia no aplicativo seu, salvo me engano, é você intermediar um volume X, a cada X volume de venda, você, assim, sei lá, gerou X volume de venda, você tirou um percentual daquilo ali para você, né? Então, você tem duas fontes de receitas. Os patrocínios por conta das propagandas, né? Atividade patrocinada, e, logicamente, esse fluxo de caixa. Qual é o valor, o quanto você estima de alcance desse público, e esse público, teoricamente, consome quanto esse produto? Vamos pensar assim, sei lá, ele acessa quanto ou compraria quanto esse produto? Sei lá, eu tenho uma projeção de atender 10 mil clientes adquirindo os produtos que eu estou oferecendo ali. Desse valor médio de venda, por exemplo, de cada item, você vai olhar, fazer uma apuração média, custa R$10, por exemplo. Eu vendo 1000 unidades desse produto ao longo do tempo. Então, você já sabe que esse camarada vai faturar R$10.000, né? E desses R$10.000, você vai tirar um percentual correspondente que seria o seu faturamento, que é o que te interessa. Então, na verdade, é a projeção, é a ideia do seu negócio, o que você vai oferecer, o que esse cliente vai pedir dentro do seu próprio aplicativo, usar dele, e quanto que você vai cobrar desse cara, e não desse cliente, e sim do representante de quem você está recebendo o produto que ele oferece, dentro do que ele cadastra. Vamos colocar, você coloca um pool de cadastro, sei lá, você tem 10 itens que ele vende no aplicativo. Esses 10 itens geram uma receita de tanto e a projeção de vendas é de X mil unidades para cada um. Desses X mil unidades vai dar um total e você tem um percentual que você retira para título de faturamento. E isso se aplica em média, ou de uma forma geral, a todos os seus clientes. Aí agora é a hora de você pôr essa ideia do seu... Isso geraria a sua receita. Agora, o que você tem de despesa com isso? Você tem despesa com a manutenção do seu servidor, você tem despesa com desenvolvimento, com o pessoal de desenvolvimento. Quanto que essas pessoas vão cobrar para poder manter a sua estrutura? Isso são as suas despesas. Logicamente, você teria outras despesas, talvez um pouquinho maiores, ou não, mas você teria que projetar isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que o desenho da receita, isso aí, gente, é um exercício para todo mundo. Na verdade, entendo eu que o que vocês estariam trazendo aqui para mim de fluxo de caixa, nada mais vai cair, a gente retorna, tá, gente? Vou pedir para a gente retornar. Nada mais do que vocês pegarem as informações que vocês estão gerando no plano de negócios, tá? Que eu acredito que aí a Natália esteja trabalhando isso com vocês bem legal, para colocar aqui dentro. Tem informações que vocês já coletaram. Então, assim, tem coisas que vocês têm. Agora, é tudo uma questão de análise.
Se eu não colocar vocês para analisar e deixar vocês fazerem roboticamente, eu vou colocar vou colocar vocês para apertar parafuso. Então a gente tem que colocar a turma para poder vocês pensarem nesse sentido. Ah, mas é difícil. De fato, eu concordo, não é fácil. Mas para isso vocês estão fazendo um trabalho em grupo. E a nota é dividida para todo mundo. Então dá para fazer. Só que aí cada um, dentro da sua habilidade, da sua competência, faz uma parte do trabalho. E aí junta depois essas ideias. Então, para isso, até foi a primeira coisa que eu conversei,